Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de filosofia, especificamente vamos filosofar sobre a verdade. Para filosofar sobre a verdade hoje, a gente vai usar um texto que eu escrevi há bastante tempo atrás, aqui está 17 de dezembro de 24, só que eu não acho que tenha sido essa data, porque tem vez que eu atualizo e eu acabo atualizando a data sem querer também. Esse texto está no meu blog, o blog vai estar na descrição aqui do vídeo, junto com outros links. Eu peço desculpas se o meu microfone estiver ruim e se eu estiver também meio sem jeito, porque estamos desenvolvendo ainda. Em relação ao microfone, eu estou usando literalmente o meu celular linkado virtualmente com o meu PC. E de vez em quando ele pode dar umas travadas. Se eu perceber que o áudio ficou muito zoado, eu coloco uma legenda e fica tudo certo. Bom, partindo pro texto. Esse texto aqui, eu fiz ele pensando em uma frase do filme V de Vingança. Vivere Veniversum Vivus Vit, que inclusive eu tenho tatuado aqui no braço, que significa pelo poder da verdade, eu enquanto vivo conquistei o universo. Como eu gosto realmente de pensar profundamente em certas coisas, eu peguei essa frase, pelo poder da verdade, eu enquanto vivo conquistei o universo, como está escrito aqui, tentei desenvolver um pensamento em relação à verdade, meio um pensamento espontâneo, né? Mas que eu tive algumas reflexões através desse pensamento que eu coloquei aqui no texto. Não é eu não sei o que vocês vão achar desse texto, porque eu tava numa brisa de Assim Falou Zaratustra. Quem já leu esse livro de Nietzsche, né? Quem já leu o Zaratustra de Nietzsche sabe que ele escreve ali de uma forma meio metafórica, meio simbólica, meio difícil de explicar. E também ele a escrita de Nietzsche tem muito desse negócio de aforismo. Então eu tava meio que nessa linha quando eu escrevi esse texto, o formato, né? Eu não sei como vocês vão categorizar, eu sei que eu escrevi aqui, eu gostei desse texto, né? Dá pra tirar umas brisas. Começando a leitura, né, propriamente dito. Ó, aqui eu quero dizer que muitas das palavras que eu usarei na minha brisa não foram escritas, não foram estudadas, eu tô aqui lendo e falando de freestyle com você. Teve uma outra em que eu li esse texto aqui em live e fiquei brisando, só que muito provavelmente eu vou falar coisas diferentes e eu vou tentar seguir uma linha, né? Porque de vez em quando eu devaneio. A verdade detém todas as formas, e por isso ela não tem uma própria. Ela está em todos os lugares, muitas vezes disfarçada, mas ninguém pode vê-la a menos que se prepare. Cada uma dessas partes representa um pedaço de uma ideia total. Eu não sei nem se essa é a melhor forma de explicar, mas eu vou tentar explicar de alguma forma. A verdade detém todas as formas e por isso ela não tem uma própria. A verdade é, supondo o conceito de verdade, o conceito de algo que seja comprovado factualmente ou que seja uma perspectiva de verdadeiro, cada pessoa enxerga uma verdade diferente sobre o mundo. Já começando a colocar o comunismo no meio, eu compactuo com as ideias do comunismo, socialismo, mas tem aquelas pessoas que compactuam mais com Adam Smith, com capitalismo, com esses ideais. Essas duas ideologias, elas enxergam o mundo de formas diferentes, sobre filtros diferentes. Ambas são verdade em algum nível, né? As pessoas que têm a perspectiva capitalista têm uma verdade que elas estão seguindo ali em algum nível, e as pessoas que defendem o comunismo têm alguma verdade que elas estão seguindo em algum nível. E considerando também o conceito de qualia, que é a experiência subjetiva, né, das pessoas, a gente pode tirar que cada pessoa tem uma qualia diferente sobre a sua perspectiva que se torna verdade. Isso vai bem pro lado da relativização, mas é algo a se pensar também, porque você cria, quando você percebe esses detalhes, você cria uma certa empatia pelo fato de existir outra forma de verdade que você pode compreender. Eu não sei se deu pra pegar. E aí a gente vai para essa próxima parte aqui. Ela está em todos os lugares, muitas vezes disfarçada, mas ninguém pode vê-la a menos que se prepare. Você encontrar uma outra verdade, né? E eu não estou dizendo nem só de ideologias, de perspectivas suas, mas de investigação da realidade sobre como as coisas funcionam. A verdade sobre algo que você queira descobrir, seja sobre outra pessoa ou sobre os objetos, ela está lá. A verdade está lá. Mas você só vai conseguir alcançá-la, tocá-la, se você se preparar, ou, talvez em outras palavras, se você quiser encontrá-la. E essa é uma das perspectivas que eu quero colocar para vocês. Vai ter um pouco diferente, vocês já vão. Para os preparados, ela é beleza. Para os sem preparo, ela é ofensa. Isso aqui vai mais pro lado daquilo que você acredita ser real ou não, né? E do quão apegado a essa crença você é. Para os preparados, ela é beleza. Beleza no sentido de, não que ela vai te agradar, não que ela vai te fazer bem, mas ela vai ser bela em sua estrutura. E por ser bela, você a aceita.
para o sem preparo ela é ofensa. Para as pessoas que não estão preparadas para ouvir uma verdade, algo que seja contra aquilo que elas acreditam, essa verdade vai ser, ao invés de aceitação, repulsa. O que vai causar uma desavença com a verdade. Não sei se eu expliquei direito. Eu acho que um exemplo a se dar é: eu sou ateu. Para uma pessoa que sempre a vida inteira acreditou em Deus, que é uma pessoa crentona, eu ser ateu é uma ofensa pessoal para ela. Tipo, para a crença dela. E ela se sente ofendida pessoalmente. Porque é como se eu tivesse atacando uma parte dessa pessoa. A pessoa que sente esse ataque vindo do meu ateísmo, ela provavelmente não aceitou o fato de que o seu Deus pode não existir. Tá ligado? Ou talvez ela aceitou tanto o fato de Deus existir que se Deus não existe, a vida não tem sentido. Enfim, tem filosofias que vão para esse rumo, eu não tô no mérito de falar sobre elas agora. Continuando a leitura. Você é do tamanho da verdade que pode suportar. Por isso, uns se mantêm pequenos e outros crescem todos os dias. Aqui nesse ponto, eu quero que vocês pensem que sempre que você aprende algo, você expande. E não tem como você desexpandir. Tá ligado? E eu acho que isso dá para aplicar com bastante coisa. Não só conhecimento adquirido teórico, como um conhecimento motor, conhecimento musical, conhecimento... Eu falei motor, né, de coordenação motora, mas um conhecimento físico, né? Um exemplo de academia. Se você tá aqui treinando com um peso, vamos supor ali, você tá 15 quilos, pá, aqui, e você permanece nesses 15 quilos, você não expande, você só permanece e mantém, tá ligado? Uma continuidade. Não dá pra você regredir tanto, né? Você aguenta 15 quilos ali, pá, não dá pra você regredir, mas também você não expande tanto. Se você aceita o desafio de colocar mais 2 quilos de cada lado, colocar mais 3 quilos de cada lado, se você aceita esse desafio, que vai lhe causar uma dor e um esforço maior, você expande, você fica mais forte no caso. A mesma coisa vale se você treina música. Quanto mais coisas novas você aprender, melhor você vai ficar. E se você ir treinando essas coisas, você não consegue esquecer, fica meio que automático. É tipo andar de bicicleta, é o famoso ditado. O que eu quis dizer é que a gente precisa sempre estar nos desafiando a uma verdade desconfortável. Assim, tem muito coach que fala isso até, né? Que você tem que abraçar o desconforto ou algo do tipo. Em parte eu até concordo com isso, porque se você está disposto a confrontar uma verdade que vai contra as suas crenças daquilo que é verdade, você vai expandir o seu conceito de verdade. Sempre que eu... Caramba. Sempre que eu tô pensando filosofias desse tipo, eu penso em exemplos e uma melhor forma de compreender essas coisas na nossa vida. Porque, tipo, só um teórico não vai ajudar em nada no nosso dia a dia. Então a gente precisa, de alguma forma, fazer com que o nosso imaginário nos ajude a entender filosofia. Pelo menos é assim que eu quero passar para vocês. Imagina um jogo, né, de um Xbox, computador, etc. Onde você vai desbloqueando partes do mapa. E missões, e outros detalhes, e outras coisas. Você vai desbloqueando essas coisas na vida conforme você adquire conhecimento. Tipo, se você não cumpre certas missões, não executa o esforço de cumprir certa missão, ou de adquirir tal conhecimento, de ir na academia, de estudar música, se você não faz esse esforço, você não expande o seu mapa da vida, né? Sua macrovisão das coisas, que é a sua verdade sobre as coisas. Nessa linha, também tem uma questão de apego a antigas verdades que a gente precisa conversar. Deixa eu te perguntar, você ainda acredita em Papai Noel ou em Coelho da Páscoa? Se a sua resposta é não, e assim eu espero que seja, eu quero que você me responda quando que você deixou de acreditar, ou você nunca acreditou. Eu, particularmente, teve um tempo na minha infância que eu lembro que eu realmente acreditava no Coelho da Páscoa, que o coelho vinha uma entidade em Coelho da Páscoa, ouvindo a Páscoa. Até o momento, quando eu era criança, que eu vi meu pai chegando com ovo e pá. Aí foi meio que uma quebra de expectativa. Ah, meu pai chegando com ovo foi foda. Esse momento foi um momento de quebra de expectativa, né? De deixar de acreditar em algo que eu achava que era real. A mesma coisa meio que acho que talvez a mesma coisa funcione com as pessoas que acreditam na Terra plana, ou em alienígenas, ou em, agora eu vou ser um pouquinho militante, ou no próprio Deus. Na minha cabeça, Deus é só mais um conto de fadas, o tempo demais. O desapego a uma antiga verdade é, em partes, algo consciente, você ativamente buscar superar essa verdade antiga, ou essa verdade que você talvez esteja duvidando um pouco. E também, em partes, é você receber algo direto na sua
na sua consciência de que uma crença antiga não é mais verdade, né? Que antes era verdade, você acreditava, coisa e tal, fazia parte da sua macrovisão e agora não é mais verdade. A exemplo, né, de eu criança acreditando no coelhinho da Páscoa, vendo meu pai chegando lá com o chocolate, colocando e minha crença indo pras cucuia. Eu não posso ficar apegado à crença sendo que eu vi na minha frente, tipo, um acontecimento. Deu pra entender? Eu acho que eu me estendi demais nesse ponto. Vamos continuar a leitura. A verdade está sempre em movimento. A verdade está acima e abaixo. Ela recebe e entrega. A verdade é duas e uma, ativa e passiva, seguindo um ritmo. Aqui, meus amigos, eu vou precisar, né, que pelo menos você dê uma pausinha nesse vídeo aqui, abra seu navegador, pesquise 7 princípios herméticos ou filosofia hermética. Dá uma lida, volta aqui. Para você que não foi dar uma lida, os 7 princípios herméticos são os 7 princípios da filosofia oculta de Hermes Trismegistus. Eu não vou fazer a introdução do negócio aqui agora, por favor, realmente pesquise. Mas que os 7 princípios herméticos são que envolvem a polaridade, o ritmo, o movimento, né, a lei do movimento. São princípios, né? O princípio do ritmo, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, e todos esses estão aqui nesse trechinho. A verdade está sempre em movimento. Isso é o que eu estou falando sobre a parte do apego. A verdade, ela, desde que você se permita ser rio, ela é um fluxo constante, sabe? Quando você entende que você nunca soube e talvez nunca saiba toda a verdade sobre as coisas, você reconhece certas coisas vindas do externo e essa verdade flui através de você. Essa é uma perspectiva. Assim como quando você reconhece algo ou que algo não mais vai ser útil para você, você troca de verdade. E isso vai acontecendo algumas vezes ao longo da nossa vida. A verdade está acima e abaixo. Para entender isso aqui, seria interessante a questão da lei da correspondência do princípio hermético, que é mais ou menos, né, uma explicação bem rasa sobre as camadas de realidade, né? Aqui a gente pode considerar a camada física, material onde estamos, e a camada metafísica, que seria o nosso pensamento, talvez o inconsciente coletivo, as interações humanas como sociedade, etc. Dá para aplicar a lei da correspondência em bastante coisa, filosoficamente falando. Ela recebe e entrega. A verdade é duas e uma, ativa e passiva, seguindo um ritmo. Aqui eu quis colocar o princípio do ritmo, né, que é aquela coisa que vem e vai, que é ligado e desligado, que é por isso que eu peço para vocês lerem e entenderem um pouco da filosofia hermética, porque eu, particularmente, acredito que ela seja realmente, como diz... Então, inclusive, eu tenho um livro ali, só que eu tô preguiça de pegar. Mas, na filosofia, diz que são as chaves do conhecimento. Você certas camadas de entendimento, foi fácil. Mas, realmente, através desse princípio daquilo que vai e que volta, né? Que tudo segue não só a polaridade das coisas, como um ritmo. Nossa, é uma filosofia muito grande, eu acho que eu vou parar por aqui. Isso aqui foi mais para representar que a verdade está em todos os lugares, que ela é muitas coisas, e ao mesmo tempo ela é uma coisa só. Nessa parte agora eu quero pegar. Por quê? Se a gente considerar verdade de perspectiva, não só com a perspectiva de um humano indivíduo, mas como um humano coletivo, a gente encontra muitas verdades que se tornam uma em algum ponto de intersecção. E, bom, como comunista, eu acho que eu posso colocar o ponto de intersecção do entendimento e das verdades da humanidade como eu quero sobreviver, eu quero viver. A partir dessa verdade coletiva, a gente pode expandir e extrair certas ações dessa verdade. Um exemplo, se a gente concordar que a humanidade toda vai seguir essa filosofia, vai encontrar aquilo que todo mundo concorda, eu quero viver. E a gente vai pegar isso e desfazer em um plano para construir a sociedade. Garantiremos a vida de todo mundo, a vida digna e, obviamente, uma produtividade em meio à sociedade. Pelo menos assim que eu vejo de forma extremamente rasa. E aqui vai ser menos comunismo e mais leitura. Mas antes, se você não pegou seu café, vai pegar seu café, porque aqui é o nome do blog, Brisa de Café. Inevitavelmente você a encontrará. Quando isso acontecer, ela poderá ser pacífica ou violenta, e lhe entregará um presente. Como essa parte é maior, vamos parar aqui. Inevitavelmente você a encontrará, a verdade. Isso é uma perspectiva minha. Mas, se você vive sua vida, você encontra verdades. Em algum nível, você encontra verdades.
Quando uma verdade te encontrar, quando isso acontecer, ela poderá ser pacífica ou violenta. Ou seja, você pode aceitá-la, né, de forma mais tranquila, ou você pode aceitá-la de forma violenta ou rejeitá-la. E ela lhe entregará um presente. Se for pacífica ou violenta, vai te entregar um presente. O que é o presente? É esse rastro que ela deixa. Eu não sabia a palavra antes, na outra live que eu fiz, mas rastro, né, digamos. Se você é impactado com algo que te confronta, aquilo fica na sua cabeça de algum jeito. Ficando na sua cabeça de algum jeito, vai gerar pensamentos, que vai gerar ações, né? E esse pode ser o seu presente, ou ações, ou um entendimento que você usará na sua vida. E aqui, o que eu quis dizer com esse presente? Poderá ser desde uma espada até um escudo, algo que você ataca ou que você defende. Do fogo ao adubo, destrói, engrandece, né? Um soco ou um abraço, algo pacífico ou violento. Pacífico ou violento, soco ou abraço. Enfim, não é respectivamente. Os presentes da verdade sempre têm muitos usos, e ela nunca impõe onde ou como você deve usar, apenas lhe entrega. Nesse ponto aqui, esse presente que a verdade te deu, esse pensamento, esse entendimento, esse talvez comportamento, pode ir ser usado na sua vida por você da forma como você bem desejar, de acordo com a sua verdade. Eu acho que a nível de exemplo dá para colocar aqui. Imagina que você passou por algo na sua vida que te deu o pensamento, a, a, a fagulha na sua mente de que as pessoas enganam. Né? Vamos dizer que esse é o pensamento, o presente que a verdade te deu. Pessoas enganam. Não é que todas as pessoas enganam, mas pessoas enganam. Pegou? Isso pode ser usado por você para evitar que você caia em golpes, né? Você vai ficar atento às pessoas, se elas estão te enganando ou não. Ou pode em você se tornar uma paranoia e fazer com que você se afaste de todas as pessoas, porque você acha que todas as pessoas estão te enganando. É o presente da verdade. Você escolhe como usar. Às vezes não escolhe tanto, mas a brisa do livre-arbítrio a gente deixa para depois. Uma vez recebido, o presente não poderá ser devolvido. O que significa que, uma vez que você expande o seu conhecimento, ou a sua experiência sobre a realidade, que verdade também, você não pode desexpandir o seu conhecimento sobre a realidade e sobre a verdade. Eu acho que aqui eu não expliquei nem o que eu vejo tanto como verdade, mas tipo, nesse texto todo, veja a verdade como o mundo como ele é. A gente nunca vai encontrar uma essência única que a gente pode resumir em palavras sobre o que é a verdade do mundo. Acho que não dá para isso acontecer. Mas de alguma forma ela existe, né? Essa verdade sobre o mundo. E a gente, como seres humanos, estamos sempre tentando buscá-la de alguma forma. Talvez um dia, por vontade própria, você encontre a verdade dançando ou chorando em algum lugar. Talvez um dia, por vontade própria, no caso, você foi buscar a verdade. Você encontre a verdade dançando ou chorando em algum lugar. Dançando ou chorando, eu quero que vocês entendam como dançando alegre, feliz, brilhante, resplandecente, palavras assim, e chorando, quero que vocês pensem mais energia baixa, cinza, ou ruim, mágoa, etc. Ou talvez até raiva. Caso aconteça, ofereça a verdade seu abraço e caminhe com ela. Durante a caminhada, a verdade lhe mostrará que tanto árvores como estrelas podem lhe contar segredos. Mais uma vez, eu botando um pouquinho de símbolo no rolê. Árvores e estrelas é tipo, olhe ao seu redor, né? Olhe aos prédios, às árvores propriamente dita, às plantas, às pessoas, ao seu mundo ao redor, olhe para cima, para o mundo que ainda está por vir, tá ligado? Ou assim, pode ser tanto cima fisicamente quanto futuro, possibilidades. E cada coisinha dessa que você for percebendo e tentando entender, sem se apegar, de preferência, vai te contar alguma coisinha que vai te fazer entender a verdade. Eu não tenho muito explicar essa parte aqui no sentido da qualha da experiência individual. Mas imagina que, eu vou dar um exemplo de jogo de novo, imagina que você está jogando e você recebe uma dica de um NPC nada a ver no meio da missão aqui, sobre uma outra missão que você tem que cumprir que tem a ver com o boss. Esse foi um exemplo. Imagina que ao observar as estrelas, você perceba ou te lembre alguma coisa que vai fazer você entender sobre um outro assunto que talvez seja importante para você, talvez não, mas vai ser uma nova verdade que vai expandir sua perspectiva. Voltando à leitura, que um banho de magma pode ser mais refrescante do que num lago. No caso aqui é representando que algo que vá te machucar, a questão do desconforto, né?
Desconforto pode te trazer futuramente mais um relaxamento e uma paz, talvez, interior, se essa for a melhor palavra, do que você ficar numa zona de conforto que vai te criar uma ilusão. Né? Uma ilusão de paz e de verdade. Lhe mostrará Deus, mas você verá apenas a natureza. Isso aqui é muito o meu ateísmo falando, tá? Porque para mim todos os acontecimentos que atribuem a Deus é apenas a natureza, a causalidade acontecendo e as coisas como tem que acontecer, né? Eu levo muito para mim o pensamento de que tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Que inevitavelmente, tudo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem como evitar que as coisas aconteçam. Né? Só se você for vidente e você não me falou ainda. Leitura. Após a caminhada, a verdade irá se tornar mistério e desaparecerá. Isso aqui, eu não sei se ficou tão nesse sentido, mas eu quis dizer que, uma vez que você adquire uma verdade, aceita essa verdade, que seu mundo se expandiu, a verdade se torna um novo mistério a ser descoberto. Né? Você tem que expandir mais o seu mundo, descobrir uma nova verdade. Acho que realmente ficou legal aqui, porque após a caminhada, a verdade se torna mistério e desaparece. A verdade desaparece na forma de mistério e você vai em busca do mistério para encontrar a verdade. Enfim, não a busque com desejo, você não a encontrará. Sente-se, quando o universo estiver em silêncio, a verdade ao seu lado sentará. Isso aqui foi... No momento que eu escrevi isso, eu estava muito pensando no Mestre dos Magos. Uma frase dita com sabedoria. E que rima. Não a busque com desejo. Por desejo, eu quero dizer que quando você busca algo de forma plena, fluida, acho que a melhor palavra para descrever isso é pacífica, né? De uma forma pacífica, de ir fluida, você realmente busca por aquilo. É aquilo meio que não foge de você, não cria resistência nas suas crenças antigas. O desejo, ele é baseado em eu quero descobrir, mas eu tenho uma resistência aqui. Eu não sei se deu para explicar essa parte direito, mas nessa segunda parte aqui eu explico, que é sente-se quando o universo estiver em silêncio, a verdade ao seu lado sentará. Basicamente eu quis falar medite, né? Medite. Minha prática tá meio ruim, mas eu ainda medito eventualmente. A meditação ela precisa ser uma prática constante para ela ter um efeito real. E durante um tempo eu estava praticando todos os dias, pelo menos ali 10 minutos, 15 minutos por dia. Já cheguei a ficar ali meus 35, 40, nesse momento de silêncio externo e interno. Agora que estamos no final, vamos falar aqui, vamos falar uns negócios. Meditação, gente, eu quero tentar desmistificar um pouco da meditação. Tem muita gente que já faz conteúdo sobre isso, mas deixa eu dar meus 2 dedos de contribuição. Deixa eu me ajeitar aqui agora. A meditação não é você sentar, cruzar as pernas daquele jeito e só ficar lá. Tipo, realmente incomoda no começo, tá ligado? Se você não tem o costume mesmo, assim, de aguentar a dor que você vai sentir naquela posição e em ficar mais tempo, assim, em silêncio, você tem que seguir o meu conselho aqui agora. A função no seu cérebro que permite que você aprecie e sinta o silêncio e os acontecimentos ao seu redor, essa função, ela é um músculo treinável. Se você lê, por exemplo, uma página ao dia, você, com o tempo, vai se acostumar a ler 2, a ler 3 e a ler mais. E daqui a um tempo você está lendo um livro inteiro tranquilamente. Claro, se feito com constância. Se você tirar 20 minutos do seu dia, 20 minutinhos, e falar, eu vou, nesses 20 minutos, tentar ficar em silêncio. 20 minutos não é muita coisa. Você não precisa ficar horas e horas meditando, que isso é só para mestre. Desliga o celular, deixa ele no canto, desliga a música, desliga tudo. Escuta os carros passando na sua rua. Escuta o vizinho chato. Escuta, sei lá, o barulho que tiver à sua volta, você escuta. Sem julgar, sem falar, pô, que barulho ruim, porra, que barulho zoado, que negócio chato, tem que fazer... Não. Ouve o que tá à sua volta e só fala, aquilo tá lá. Isso aqui também tá lá. Eu tô respirando. São coisas que você aceita no agora. Não é um silêncio absoluto. É uma completa aceitação do momento presente. E você pode fazer essa experiência de silêncio em pé. Você pode fazer deitado na cama. Você provavelmente vai dormir. Você pode fazer sim naquela posição de lótus, né? Perna cruzada, coluna ereta, pá. Você pode fazer sentado na sua poltrona. Você pode fazer até andando de skate. Eu ando de skate, então eu posso dar esse exemplo. Bicicleta, academia, tudo aquilo que você pratica fisicamente, uma atividade motora,
e todo aquele momento em que você presta atenção nas coisas à sua volta sem julgar é uma meditação em um certo nível. Acho que é por isso também que exercício físico faz tão bem para nossa mente. Porque por um tempo ali a gente dá uma desligada no cérebro e foca inteiramente naquele movimento, no exercício que estamos fazendo. Na meditação, a gente presta bastante atenção na nossa respiração, em como a gente respira. Tanto que muita gente que pratica meditação consegue ter um controle melhor da ansiedade. Eu tenho ansiedade. Tem gente que acha que não, mas eu tenho uma ansiedade meio fodida. Eu controlo com os meus fluxos de respiração, com como eu aprendi a meditar, apesar que minha respiração tá meio bosta esses dias, mas enfim. E tudo isso tem a ver com adquirir conhecimento da realidade material, da verdade, como a gente seguiu aqui a brisa. Se a gente não tem a capacidade de aceitar a realidade que se apresenta pra gente agora, e eu não tô falando, tipo, uma situação assim, uma situação assim, uma situação... Eu tô falando realidade, agora, nesse exato momento. Eu estou falando com um celular e uma câmera na frente de um computador. Não tem ninguém me vendo agora. Isso é uma aceitação da realidade, de certa forma. Eu entrei agora, nesse momento, enquanto eu estou falando, eu estou, de certa forma, em um estado meditativo. Em um estado de fluxo. Se você quiser pesquisar, o taoísmo, né, que o fazer sem fazer, é um pouco disso. Você vai fazendo de uma forma que você não sente que está fazendo. É quase um gasto zero de energia. Eu percebi que eu já falei bastante nesse vídeo, né? Eu espero que isso tenha trazido um pouco de filosofia para a vida de vocês, que pelo menos uma crise existencial tenha conseguido. Eu falei de um monte de filosofia aqui, falei do hermetismo, acho que eu citei o existencialismo, eu falei do Kybalion, hermetismo, falei do taoísmo agora no final, que eu posso considerar até um budismo, e falei do existencialismo. Se você quiser que eu fale sobre alguma dessas coisas, algum desses em específico, deixa nos comentários, deixa o like também. Se você gostou desse vídeo e quiser me apoiar, eu quero comprar um microfone decente, então ajuda aqui no QR Code. Você pode deixar uma mensagem também que pode gerar um vídeo, não sei, fica de você. Eu acho que eu gostaria de falar sobre o taoísmo, sobre o fluxo, sobre o fazer sem fazer. Eu acho que dá pra fazer uma brisa interessante. Mas deixa aí nos comentários se você quer esse ou algum dos outros. Beleza? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Valeu, até mais.